Alô, nação, mais uma vez, bom dia. Antes de falar sobre o que eu venho falar agora, é um bônusinho que eu fiz um vídeo agora há pouco, vou fazer outro, para a gente poder explicar essa perseguição medonha ao Flamengo sobre questão de cota de televisionamento. Mas antes, peço a vocês que se inscrevam, dê um like no canal, compartilhem, gente, compartilhem bastante, para que a gente possa continuar falando aqui o que os comentaristas com o rabo preso aí, com TV, com medo de perder seus empregos, não podem falar. Então vamos lá, galera. Por que o Flamengo é tão perseguido por questões de cota de televisionamento? Gente, a coisa é muito simples, muito simples. Imagina você ter, hoje, 5 ou 6 pontos percentuais, ou até mais, do que o segundo colocado em termos de torcida. Hoje a torcida do Corinthians é calculada em 30 milhões de torcedores e o Flamengo em 45 milhões de torcedores. Tá? Mesmo assim o Corinthians ganha, mesmo o Flamengo tendo 15 milhões de torcedores a mais que o Corinthians, o Flamengo ganha a mesma cota de televisionamento do Corinthians. Tá? Porque o Corinthians impõe isso, até porque não é nem por uma questão de torcida, que o Flamengo deveria ganhar mais, mas por uma questão política, porque o Corinthians é muito forte politicamente. E aí vem a choradeira dos demais clubes. Fluminense, Vasco, Atlético Mineiro, Botafogo. Gente, olha só. Cota de televisionamento é uma coisa muito simples. O que a televisão busca quando ela faz um jogo de um determinado time? Ela busca uma coisa chamada audiência. Então, gente, o que dá mais audiência para a televisão que transmite, seja ela qual for? Um jogo do Flamengo ou um jogo do Botafogo? Um jogo do Flamengo ou do Fluminense ou do Vasco? Obviamente que é o jogo do Flamengo. Tá? Então, quando o anunciante ele procura uma TV, seja ela qual for, para anunciar o seu produto, o anunciante ele busca que seu produto seja visto, seja visualizado. Então, qual é a maior chance de mais pessoas verem aquele produto que a pessoa está anunciando? Num jogo do Flamengo ou dos demais clubes? Então, quanto mais audiência, mais pessoas veem, mais as pessoas consomem aquele produto. Eu não posso, como flamenguista, consumir um produto e ver o meu time ter a mesma cota de televisionamento do Fluminense, por exemplo. Porque isso é um princípio da injustiça, porque se eu, como maior torcida, dou um retorno maior para a TV que transmite o jogo, obviamente que ela tem que devolver esse retorno para o meu clube. Correto? Então, parem de choradeira, sejam competentes, ganhem títulos, tá? Para que a sua torcida cresça. O Flamengo nem sempre foi o clube mais querido do Brasil. Eu lembro, vou falar de novo, eu já falei isso num vídeo. Naquela época que o Santos de Pelé, o Botafogo de Garrincha, com certeza o Flamengo não tinha mais torcida que esses times. Como é que o Flamengo fez? O flamenguista é chato. Não, o flamenguista ele se vende, ou seja, a própria torcida do Flamengo faz o seu marketing. Flamengo na merda, brigando para não cair. A gente sempre com o nariz em pé, torcida, claro, você tem que ser confiante no seu clube. E a partir do momento que o Flamengo ganha os títulos, obviamente fica até mais fácil, né? Segue o líder. Essa questão do cheirinho que as pessoas sacaneiam o Flamengo surgiu lá atrás, quando o Diego disse, tem cheirinho de título. Mas é engraçado que eles falam hoje cheirinho, mas durante um tempo muita gente ficou calado, né? E para finalizar, gente, eu acho engraçado, né? Como as coisas são. Vamos lá. 2019 para cá, onde o pessoal fala que o Flamengo se sentou em títulos. O Fluminense está sendo cantado em verso e prosa como um clube estruturado, organizado, salve, exemplo. O Fluminense 2019 para cá ganhou 2 cariocas. 2 cariocas. 2022 e 2023. Certo? E o Flamengo de 2019 para cá ganhou 2 Libertadores, chegando à final de uma Copa do Brasil e 2 brasileiros. E as pessoas falam que o modelo de futebol do Flamengo é ultrapassado, que o bacana é o que o Fluminense está fazendo. Será que o Fluminense está no caminho certo ou é o Flamengo que está no caminho certo?
Vou falar de novo, o Flamengo não é obrigado a ganhar todos os campeonatos. Ele tem que disputar. Por exemplo, chegou na final contra o Palmeiras, perdeu, beleza. Mas chegou na final. O time era para chegar na final. Como eu quero que chegue na final desse ano, porque tem time não só para chegar na final, como para ser campeão, dependente se o Palmeiras está no páreo. E por fim, né, eu quero falar uma coisa aqui, torcida do Flamengo. O que acontece no Flamengo é um choque de gente que não entende nada de futebol contra jogadores que querem e brilham pelo Flamengo, mas estão tentando ser apagados pela sua própria diretoria. Essa conversa começou em 2019. Lembre-se, eu já falei isso aqui em outros vídeos. Em 2019, na final do Mundial, ficou acordado entre jogadores e comissão técnica, isso capitaneada por Jorge Jesus. Daí começou o motivo da saída de Jorge Jesus do Flamengo. Gente, peguem os fatos, pesquisem. Eu não precisei pesquisar não, eu tenho isso de memória. O Landim, Marcos Braz, esse Bruno Spindel e os asseclas, eles são elitistas. Eles não querem ver torcedor do Flamengo desdentado na arquibancada, não querem ver torcedor, eles são elitistas. Tá? Tudo bem, você tem um time com uma folha salarial enorme, você tem que cobrar um ingresso mais caro. Mas eles são elitistas até mesmo dentro do Flamengo, contra os próprios funcionários do Flamengo. Por que isso? Em 2019, os jogadores queriam que todos os funcionários envolvidos ganhassem a mesma premiação dos jogadores. Você imagina o que é para um segurança, para um massagista, cara que ganha um salário não muito alto, ganhar uma premiação, vamos supor, na faixa dos 100 mil reais, fazendo essa média. Pô, muita gente ali ia mudar de vida, gente. E o Landim vetou isso. E os jogadores ameaçaram não entrar em campo naquela final. As pessoas esquecem disso. E o Pelaipe, que na época era o todo-poderoso do futebol, diretor de futebol, abaixo do Marcos Braz, ele foi demitido após o Mundial. Ali, eu vou lembrar para vocês, quem levou o Jorge Jesus para o Flamengo foi Paulo Pelaipe. Então, a partir daquele momento, criou-se uma luta de egos agora, sem culpa dos jogadores, da diretoria contra os jogadores. Por que vocês acham que a diretoria trouxe 2 treinadores ruins com a intenção de mudar tudo no Flamengo? Porque eles queriam abaixar a crista dos jogadores. Só que os caras responderam com títulos. Eu sei que tem gente na diretoria do Flamengo torcendo para que esse time fracasse, para que esse time vá embora, para que a torcida faça justamente isso. Os jogadores não prestam, gente. Estamos falando de jogadores campeões. Então, o Denis, o massagista e alguns outros funcionários teriam direito a uma premiação gorda. Você imagina você aí que ganha 2, 3 mil reais trabalhando numa empresa e de repente essa empresa te dá um bônus de 100, 150 mil reais. Sua vida não muda? Você não compra aquela casinha que você tanto sonhava para sair do aluguel? Então, desde então, a diretoria do Flamengo tenta, de alguma forma, mostrar quem é que manda. Obviamente, os jogadores são empregados do Flamengo, mas merecem ser tratados com respeito, porque eles são os verdadeiros protagonistas do espetáculo. Então, tem muita gente aí, amiguinha do Marcos Braz, né? Amiguinha do Landim, e vamos lembrar a frase que a esposa do Landim disse sobre os nordestinos, sobre as pessoas humildes. É assim que essas pessoas pensam. Então, galera, não vamos deixar nos enganar por conversinhas de youtuber que fica ali puxando o saco do Flamengo para aparecer e que defende e ataca a diretoria só pelas pontas. As pessoas têm que falar a verdade. O Jorge Jesus foi embora do Flamengo porque estavam minando ele, porque ele não permitia diretor de futebol dentro do centro de treinamento, empresário de jogador, ele fechava. Era ele, a comissão, os jogadores e os funcionários do CT. E foi por isso que o Flamengo foi tão forte. Porque ele pegou a chave do centro de treinamento e falou: aqui entra quem eu quero. Por isso que o Flamengo foi tão forte. Quando ele viu que estavam tentando miná-lo,
Obviamente teve um episódiozinho aí dele com a tal advogada, que pode ter influenciado. Mas quando ele... E mais, né? Quem vazou foi gente do próprio Flamengo, né, Peruano? Cadê o Peruano agora? Sumiu, né? Foi lá para fomentar a discórdia e sumiu. E esses caras se dizem Flamengo. É brincadeira. Então, galera, fiquem atentos, fiquem de olho. Tá? Fiquem de olho nessa diretoria. Saudações.